Gente, repercutindo ainda o fato do último vídeo, do outro vídeo que a gente fez, falando sobre uma possível compra de voto de um vereador do Cara Gorda, aquela coisa toda, eu preciso conversar com vocês sobre esse assunto. Eu preciso conversar com vocês sobre esse assunto. Muita gente entrou em contato comigo conversando tal, sobre esse assunto e tudo, né? As pessoas mais conhecidas que seguem a gente no canal e elogiando o vídeo e perguntando, dando seus comentários. Eu percebi ali uma certa confusão das pessoas a respeito do fato que aconteceu, né? E eu preciso explicar para vocês, eu preferi fazer esse vídeo para explicar para todos exatamente o que aconteceu. Exatamente, para que todos possam entender perfeitamente o que pode ter acontecido. O que pode ter acontecido. Mas eu não posso fazer esse vídeo sem explicar duas coisas, dois artigos importantes da Constituição Federal que foram violentados nesse caso. Na minha opinião, é muito claro. Eu não sou promotor, não sou um juiz que pode analisar esse caso. Mas para mim é muito lógico. E eu vou explicar pelo seguinte motivo. Primeiro o artigo 2º e depois o artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 2º da Constituição Federal fala da separação dos poderes. Ou seja, a República, ela tem 3 poderes. Quais são os 3 poderes da República ou da União do Brasil? É o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Que são independentes entre si, porém harmônicos. Mas cada um exerce o seu papel. Ou seja, qual que é o papel do Legislativo? A qual pertence o vereador Cara Gorda. Quem são o pessoal do Poder Legislativo? São os deputados, senadores, deputados estaduais ou vereadores. E vereadores também. Então, o Legislativo, ele cria as leis, ele propõe projetos de lei e fiscaliza. Note bem, propõe leis e fiscaliza. Essa é a missão do Poder Legislativo, dos deputados, dos senadores e dos vereadores. Depois vem o Poder Executivo. Quem é do Poder Executivo? Na cidade é o prefeito, no estado é o governador e no país é o presidente da República. Qual que é a missão do Poder Executivo? Ele administra o país, ou o estado ou a cidade, e ele aplica as leis. Ele aplica as leis. Ele executa as leis. Ele faz cumprir as leis. Esse é o Poder Executivo. E a missão do Poder Judiciário, do Judiciário? O Judiciário ou é o Supremo Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal de Justiça, né? Os TJ, que é o Tribunal de Justiça, ou o fórum local de cada cidade. Esse é o Poder Judiciário. São 3 poderes separados um do outro, cada um com a sua missão específica. Cada um com a sua missão específica. E um poder, ele não pode invadir a competência do outro. Ou seja, o presidente da República, o governador ou o prefeito, ele não pode influenciar o juiz a dar uma sentença, uma determinada sentença. Ele não pode fazer isso. Da mesma forma, o poder legislativo, os senadores, deputados e vereadores, ele não pode influenciar o executivo a tomar determinada decisão. Chegar lá e conversar com ele, convencer a fazer uma coisa do jeito deles. Não, não pode. Isso não pode convencer, não. Você pode propor leis, você pode fiscalizar, mas você não pode invadir a decisão, a execução, porque a execução cabe ao Poder Executivo. Ou seja, cabe ao prefeito, cabe ao governador ou ao presidente da República. E o judiciário também não pode ser invadido. Por exemplo, o executivo, o legislativo, ele não pode forçar, fazer conluio com um juiz para ele agir de maneira assim ou assado. Ele não pode fazer isso. Ele pode propor uma ação judicial. Ele pode propor uma ação civil pública. Mas ele não pode, o parlamentar, o vereador, os deputados, senadores, eles não podem falar para um juiz, você tem que tomar essa decisão assim, assim,
Porque se você não tomar essa decisão, se assim pode acontecer assim, tal, tal, você não pode influenciar, você tem que deixar o judiciário interpretar a lei. Você entra com um pedido e ele vai analisar o mérito daquela causa. Você entende? Então, são três poderes separados: legislativo, executivo, judiciário, que são independentes entre eles. Então, esse artigo 2º garante que o governo autoritário ele não tenha um poder absoluto, porque existe um sistema de freios e contrapesos para que um poder possa limitar o outro. Muito bem. O artigo 37 da Constituição, que é o artigo um dos mais importantes da Constituição, todos são importantes, mas esse é muito importante, porque ele fala dos princípios que regem a administração pública, que rege os poderes, que rege as decisões da República. Para quem não sabe, ré significa coisas e pública significa do povo. Então, esses poderes organizam. Você entende? Então, ele tem que ter princípios louváveis, honrosos. E quais são esses princípios? Pela sigla LIMP, que significa L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. LIMP, a sigla. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios. Esses princípios, neste caso do vereador, pelo que eu vi, pelo que eu pude perceber e analisei naquelas conversas do WhatsApp, que está aí claramente, exaustivamente divulgadas, ele violou o princípio da legalidade. Ele violou o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o ato que ele fez é um ato ilegal. E eu vou explicar por quê. O princípio da legalidade, ele invadiu a competência do poder executivo, que deveria executar. Ele invadiu, influenciou o prefeito. Então, é preciso dizer que quem presta um concurso público, segundo a legislação, e ela foi aprovada, e ela conseguiu a nota certa, e ela teve essa aprovação, tem um documento, ela passou, ela faz parte do grupo que conseguiu a aprovação nesse concurso. Então ela adquiriu o direito à vaga. Porque quando faz uma licitação, entendeu? Quando coloca ali que precisa de 100 pessoas, e 100 pessoas foram aprovadas, aquelas 100 pessoas têm que ser contratadas dentro do prazo de validade do concurso. Ela tem que ser, é uma obrigação do Poder Executivo, no caso, contratar essas pessoas. Que ele fez o edital de convocação de um concurso e ali estava 100 vagas. Então ele tem que contratar essas pessoas dentro do prazo, de acordo com o que vai surgindo as vagas. Mas chegou no fim do prazo e ele não contratou todo mundo, então ele tem que contratar. Ele tem que se virar e colocar essas pessoas lá, porque 100 pessoas foram aprovadas. Isso é o que a lei determina. Isso é o que a lei determina. Põe isso na mente, para que você possa entender. Então, quando o vereador entra num grupo de WhatsApp de 18 pessoas, se não me engano, e ele diz que ele teve uma conversa com o prefeito, ele se apresentou como o salvador daquelas pessoas. Eu conversei com o prefeito e eu convenci ele, que é um cara inteligente, né? Como ele diz, palavra dele, que a contratar essas 18 pessoas. Qual que é o ganho que o município vai ter? Quer dizer, ele disse que aquele trabalho de influenciar, de fazer o lobby com o prefeito para contratar essas pessoas é que fez com que o prefeito contratasse essas pessoas. E ele disse, pode passar em determinado lugar assim, levar os seus documentos e serão contratados como efetivos. Você conseguiu entender? E depois ele ainda disse que ligou para algumas dessas pessoas, ligou para fulano, ligou para ciclano, ligou para... Quer dizer, era um grupo de WhatsApp. Então, isso, ele violou o princípio da impessoalidade. Primeiro da legalidade, agora da impessoalidade. E junto da moralidade, porque é imoral. Porque, na verdade, tinha mais de 70 pessoas esperando serem contratadas, serem efetivadas.
E ele fez isso para um grupo pequeno de 18 pessoas. Veja bem, ele fez no método errado, porque ele invadiu a competência, ele influenciou um outro poder a agir de acordo com o que ele queria, a favor desse grupo de pessoas conhecidas, que ele tinha um número de telefone e tudo, e ele pediu para que não fosse vazado aquela conversa. Não passe para ninguém essas mensagens, para que ninguém atrapalhe vocês, porque na verdade ele tinha consciência que isso era ilegal. Ele tinha consciência que estava praticando um ato ao arrepio das leis. Porque aquilo que é feito nas sombras é errado. Aquilo que não pode dar publicidade é algo que não está certo. Porque aquilo que é limpo, que é louvável, pode ser jogado na luz. Todos podem saber. O que faz às escondidas, se alguém dizer para você, não conta para ninguém não, hein? Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Sai fora. Fique fora disso. Senão você pode ser envolvido numa trama que pode te dar problemas. E eu vou explicar mais para frente por quê. Calma aí. E também, logicamente, o princípio da eficiência. Então, ele violentou o artigo 37 da Constituição Federal. E ainda disse, no final, eu fico feliz de ter participado desta luta. Luta? Que luta? Isso era um direito adquirido daquelas pessoas. Quem lutou foi as pessoas que fez o concurso. Você entende como ele perverteu uma coisa simples de ser resolvido? Simples de ser resolvido. Por quê? Bastava ele enviar essas pessoas, falar para elas fazerem, ou ele poderia fazer uma ação civil pública em favor de todas as pessoas que prestaram concurso público e não tinha sido efetivado ainda. Ou ele podia falar para as pessoas, procurem a justiça. Qual que é o poder que resolve conflito? Poder judiciário. Ali tinha um conflito entre quem foi aprovado e um prefeito que, ao invés de chamar os aprovados em concurso e efetivá-los nessas vagas, como é o direito e o dever que ele tinha de fazer, não, ele contratava cargos comissionados e pessoas, até cargos seletivos e de tempo determinado. Ou seja, ele fez o que muita gente diz, um cabide de emprego, e essas pessoas ficavam devendo favores a ele. Não é verdade? E aí quando diz, eu fico feliz de ter participado dessa luta, veja bem, gente, vamos analisar esse fato. Vamos analisar esse fato. Suponhamos, tira que é um concurso público. Vamos dizer que é um cara que está precisando encher uma laje da casa dele, para ter uma laje na casa. E suponhamos que ele chegasse lá e falasse, o que você está precisando? Aí eu estou precisando de caminhão de brita, cimento e areia. Eu vou lá, aí ó, consegui para você. Um amigo dele, alguém, sei lá, conseguiu. Estou falando exatamente esse vereador. Alguém conseguiu. E aí a pessoa encheu a laje. E aí o cara volta lá e fala assim, aí a laje ficou boa? Ah, ficou muito boa. Muito obrigado. Eu fiquei feliz de ter participado nessa luta. Ou seja, indiretamente, psicologicamente, o que ele disse? Ele disse, você está me devendo uma. Você está me devendo uma. Ou seja, eu vou te cobrar. No momento oportuno. Entende? Ou seja, na época da eleição, suponhamos, ele poderia chegar nessas pessoas e dizer para elas, e aí, tá trabalhando na prefeitura? Tô. Foi efetivado mesmo? Fui, tá feliz, tá bem? Tá, como é que vai? Tá ótimo, tá muito bem. Muito bem. Eu fico feliz, lembra, falo de novo, fico feliz de ter participado nessa luta, de você ter conseguido. Aí a pessoa fala, cara, se não fosse você, como está escrito lá na mensagem, tá vendo como funciona? Se não fosse você, nós não teríamos conseguido entrar nessa vaga. Porque a pessoa falou isso? Porque a pessoa é leiga. Ela não sabe do direito dela, não sabe resolver o problema. Quem resolve o conflito é a justiça. O vereador ele tinha que fiscalizar. Se ele tivesse interesse mesmo pela causa, e não é só ele, não. Qualquer vereador, temos 13 vereadores, um absurdo, 13 vereadores na Câmara. Nenhum se interessou em abrir uma ação civil pública. Nenhum. Temos lá um jurista. Temos lá
um vereador que conhece as leis, Léo Fará, que até comentou sobre esse assunto. Eu até faço elogios de algumas intervenções dele muito boas. E eu pergunto para você, Léo, você que conhece as leis, por que você não fez uma ação, não propôs uma ação civil pública? Não, por que você não se interessou por essas pessoas? Não se deu o trabalho de fazer isso? Para a base do governo Dilma, eu nem pergunto nada. Porque eles estão programados para apoiar ele em tudo que ele fizer. E que se dane o resto. Que se dane o resto. Mas vocês que são independentes, são da oposição, por que vocês não fizeram isso? É prerrogativa do vereador propor ação civil pública para ajudar essas pessoas. Vocês não sentiram a dor dessas pessoas? Sabe por quê, gente? Porque, na verdade, essas pessoas, a maioria dos que se tornam políticos, eles não têm um preparo antecipado, nem um preparo emocional, eles não têm uma causa. A causa talvez é a causa pessoal. Mas veja bem, essas pessoas prestaram concurso público. Essas pessoas estavam desesperadas, esperando a vaga e achando que não ia sair e que ia ficar por isso mesmo. E eu digo para você que prestou concurso público, pode ir na justiça, não precisa esperar para vereador nenhum. Não precisa esperar. Porque vocês já perceberam, naquela casa, vocês não vão ter apoio. Vocês que não ficam espertos não para ver. Procure a justiça. Lá, entre com mandado de segurança contra a prefeitura, pedindo para o prefeito cumprir o dever dele, que é contratar essas pessoas. E pararem de cometer ilegalidade, contratando cargos temporários, cargos comissionados, quando na verdade tem concursado para ocupar essas vagas. E eu fico pensando, gente, 13 vereadores, né? A gente paga 3 vereadores, é um gasto enorme. Cada vereador ali já recebeu 16 salários de 10 mil reais. Até agora. 160 mil reais. Fora assessor, fora viagens, fora diárias, sem obrigação de prestar conta se gastou ou não. Cursos, tudo pago com dinheiro público. Tudo pago com dinheiro do povo. E nem mesmo o vereador jurista que tem lá se interessou em abrir uma ação civil pública para ajudar as pessoas que prestaram concurso público. Dá trabalho, né? Vocês não querem trabalho. Dá muito trabalho fazer isso. Uma ação civil pública para ajudar essas pessoas. Entrar com mandado de segurança, forçando o prefeito a contratar essas pessoas, mas procurar o caminho certo, o caminho da justiça, sem atropelar o artigo 37 da Constituição, sem querer fazer essas pessoas ficarem devendo favores, sem aparentemente comprar votos, obedecendo o princípio da impessoalidade. Era isso que as pessoas esperam, era isso que nós esperamos que a Câmara faça. E a cada dia que passa, a gente perde a esperança. Porque nem mesmo a oposição, a chamada oposição, que eu acho que o prefeito Dilma não tem oposição. Não tem oposição. Não tem. Nem aqueles que se dizem opositores, no sentido de não concorda com as ideias, fiscaliza mais de perto, não faz parte do governo, se interessou em fazer uma simples ação civil pública para ajudar essas pessoas. E o concurso já está nas vésperas de vencer. E você que fez o concurso, corre, vai lá no juizado especial, pede um mandado de segurança da prefeitura para obrigar o prefeito a cumprir o papel dele. Porque está na lei e o direito é de vocês. Vai lá e faça isso. Porque se esperar nos vereadores, você já viu, ninguém vai interessar por vocês. Ninguém vai interessar por vocês. E é uma pena que essas coisas tenham acontecido. Eu espero, sinceramente, nada pessoal contra vereador nenhum. Zero, não tenho nada contra. Nem da base do governo, nem contra. Eu faço uma análise do trabalho de vocês. Do trabalho, puramente do trabalho. Nada pessoal. Mas, gente, é lamentável. Vocês, na minha opinião, estão abaixo. Vocês não são críveis.
Não são pessoas que merecem o crédito. Estão abaixo da expectativa, mas abaixo mesmo da expectativa. Sabe? Uma pessoa, ela tem que ser crível, ela tem que viver crivelmente. Ou seja, acima daquilo que nós esperamos. Nunca abaixo. Mas dessa casa, e no Brasil, em Minas, a maioria abaixo da expectativa. Nenhum acima. É lamentável, né? Esse é um caso que acontece. As pessoas que prestaram concurso público têm o direito, mas veja bem a complicação que pode acontecer. Num caso de ajuizamento desse problema, se o promotor entender que todos envolvidos no grupo de WhatsApp, essas 18 pessoas, que aparentemente foram, entre aspas, beneficiadas por esse conluio, por esse suposto conluio. Se o promotor entender que elas também participaram da trama, que elas também estavam junto, pelas mensagens, não, era um grupo que estava junto cometendo ilegalidade, vocês podem ser investigados. Olha para você ver a complicação. Vocês poderão ser chamados, não que eu desejo isso para vocês, porque vocês, na minha opinião, vocês são vítimas. Mas vocês podem se arrolar num problema sério de fraude. Olha para você ver. E pode até mesmo perder a vaga efetiva que teria na prefeitura, no setor público. E pode até ser impedido de prestar outros concursos públicos. Olha que complicação que pode acontecer. Então, gente, não entre nessas frias. Se alguém pede para vocês, olha, começa a fazer coluiozinho para te ajudar em detrimento de outro, não entre nisso. É fria. Fria. Sabe? Mas é isso, meus queridos. Espero que Deus tenha piedade da nossa cidade. Curta, compartilhe os nossos vídeos, fortaleça o nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.